Eu quero agradecer à professora Dulce Nascimento por esse convite. É uma amiga querida, alguém com quem eu tenho me encontrado nos últimos anos, conversando sobre mediação. E quero dar as boas-vindas a todos os alunos desse segundo módulo que está dedicado à aplicabilidade da mediação do curso de pós-graduação de mediação, gestão e resolução de conflitos. Meu tema é um tema muito caro, que é multidisciplinaridade. É dos meus temas favoritos. Eu tenho sempre muito prazer de compartilhar conhecimento, então vocês estão me dando esse prazer através do convite da Dulce, e eu espero que a nossa conversa inspire vocês para muitas leituras diferentes da mediação. Por que esse tema é um tema favorito para mim? Porque eu atribuo à multidisciplinaridade da mediação a riqueza dos seus procedimentos e a riqueza das suas intervenções, da sua caixa de ferramentas. Ela é bastante robusta, nós temos muitas intervenções com as quais trabalhar para facilitar o diálogo, e todas elas estão dentro da nossa caixa de ferramentas, porque nós admitimos diferentes profissões de origem para a prática da mediação. Então, porque a mediação tem essa marca da diversidade, da riqueza de procedimentos e intervenções? Porque ela não fez restrição à profissão de origem. Todos nós, em nossos campos de atuação, podemos, com essa capacitação específica, o que se pede é que haja uma capacitação específica, teórica e prática, podemos articular esse conhecimento com os diferentes campos de prática, com os diferentes campos de atuação. E isso é uma beleza, porque a mediação pode estar em todos os lugares, desde que a gente tenha um multiplicador plantando essa semente no contexto onde ele participa. Por que admite diferentes profissões de origem a mediação? Porque ela é jovem, porque ela é filha da contemporaneidade. Um movimento na Europa, década de 70, que pensou a ampliação do acesso à justiça e identificou que os métodos de acesso à justiça precisavam ser plurais. Nós não deveríamos continuar passando da negociação para a judicialização, e hoje nós temos um sistema multiportas de resolução de controvérsias com uma diversidade bonita de métodos, e podemos trabalhar com o princípio da adequação para essa situação. Qual é o instrumento que melhor veste esse conflito, essas pessoas, essa situação nesse momento? Então, esse movimento na Europa, o Grupo de Florença, e o movimento nos Estados Unidos, mesma década de 70, do Negotiation Project da Universidade de Harvard, da Law School da Universidade de Harvard. Esse projeto, que foi um projeto que resultou numa Bíblia para o nosso trabalho, que é Como Chegar ao Sim, como chegar ao sim sem fazer concessões. Ficou dedicado, esse trabalho ele foi dedicado ao mundo da negociação. A mediação toma emprestado esses 4 princípios e essa forma de negociar, que veio em contraposição à barganha. Até então, nós tínhamos livros e pautávamos o nosso comportamento negocial na barganha, pedia-se um pouco mais do que se necessitava e oferecia-se um pouco menos do que eram as nossas possibilidades. Essa forma de negociar baseada nos interesses e com a intenção de atender interesses, necessidades e valores de todos os envolvidos em direção a soluções de benefício mútuo, ela é muito jovem. O ato de mediar, ele é milenar, mas essa estrutura de prática de negociação, ela é jovem. Então,
essa jovialidade que permite a multidisciplinaridade na mediação, que vê com bons olhos a multidisciplinaridade na mediação. Quais são os temperos contemporâneos que a mediação abraça e se instrumentaliza para atender? A diversidade. O mundo hoje aprecia a diversidade, nós não temos mais fronteiras entre países, fronteiras entre culturas, fronteiras entre etnias, todas as culturas e as etnias são bem-vindas, mas isso intensifica a nossa necessidade de negociar, porque nós temos a diferença aos nossos olhos, à nossa frente, à nossa mesa, diuturnamente. Um outro elemento da contemporaneidade é a velocidade das mudanças. As nossas ideias têm vida média cada vez mais curta. Nossas ideias são tão descartáveis quanto a nossa caneta Bic. E não devemos acreditar que a forma como que utilizávamos para resolver questões até o dia de ontem continua vigente e eficaz no dia de hoje. Então, precisamos nos descartar das nossas ideias e admitir novas ideias. Em muito poucos anos à frente, nós não praticaremos a mesma profissão durante toda a nossa existência em função da velocidade das mudanças. Um outro elemento é o benefício mútuo, é a cooperação, que estamos vivendo nesse momento fortemente. Eu estou conversando com vocês na vigência da pandemia da Covid-19, em que aprendemos que, cuidando de nós, estamos cuidando do outro, e se o outro cuidar dele, ele estará cuidando de nós. Então, a interdependência foi posta à mesa de uma forma muito clara, que existe naturalmente em todas as relações, e especialmente nas negociações, mas não esteve tão visível quanto está nesse momento. Então, nós precisamos ter atitudes e criar soluções colaborativas e de benefício mútuo. A autoria é uma outra filha dileta da contemporaneidade, o resgate do protagonismo. O welfare state nos fez acreditar que o Estado cuidaria da nossa educação, da nossa saúde, dos nossos conflitos, e hoje nós sabemos que é preciso resgatar o protagonismo, nós precisamos nos fazer responsáveis também pelos conflitos que produzimos. Então, a mediação tem esse viés na sua prática, na veia, porque o princípio fundamental dela é a autonomia da vontade. E tudo que ela pede é que as pessoas sejam autoras da solução. E é dessa autoria que surge o benefício mútuo. Um outro elemento da contemporaneidade presente na mediação é a preservação dos relacionamentos. A mediação é pretensiosa. Ela não quer somente construir consensos. Ela quer também trabalhar com uma pauta subjetiva em paralelo à pauta objetiva que versa sobre a matéria, que versa sobre a substância. Ela quer propiciar que, negociando com a autoria, na direção de soluções ganha-ganha, de benefício mútuo, nós possamos também preservar relações. Relações de trabalho, relações parentais, relações contratuais. Nossa vida está povoada de contratos. O relacionamento humano é um ativo intangível mais prestigiado nesse momento das nossas vidas, né? Pessoas são o maior ativo de todas as instituições, de todas as empresas, de todos os contextos de interação. Então, com essa marca da contemporaneidade, eu quero contar para vocês como a mediação exercita a diversidade, legitimando todos os discursos, legitimando todos os pontos de vista. O verbo não é concordar, o verbo é aceitar, o verbo é admitir como possibilidade uma ideia diferente da minha. De que maneira que a mediação trata da velocidade das mudanças?
funcionando de forma a atender diferentes modelos de convivência, diferentes modelos de negócio. A mediação é tempestiva, ela se dá no tempo das pessoas, ela não se dá no tempo do procedimento, nem no tempo das instituições. Ela dura o tempo que aquelas pessoas necessitarem para construir consenso. Na direção do benefício mútuo, nós vamos convidar as partes do diálogo que nós estamos facilitando para ouvirem com atenção as necessidades do outro, os valores que o outro quer preservar naquele relacionamento, naquele negócio, e tragam todos, após ouvirem o outro com empatia e inclusão, soluções de benefício mútuo para a mesa. É isso que caracteriza o viés ganha-ganha da mediação. A autoria está exercitada pela escolha, do começo ao fim. Eu escolho o instrumento, eu escolho o mediador, eu escolho ficar, eu escolho as alternativas, eu escolho as opções, eu escolho me levantar da mesa, se necessário. Se eu não vejo que a continuidade da minha permanência vá trazer uma solução que também me inclua, que também me favoreça. E a preservação das relações se dá através do trabalho com a pauta subjetiva. Essa pauta que corre em paralela, ela não tem prestígio sobre a pauta objetiva, ambas têm uma horizontalidade de importância e mediadores atuarão cuidando das duas pautas em paralelo. Onde você identifica, Tânia, as diferentes disciplinas? Eu identifico da psicologia, por exemplo, nós herdamos processos reflexivos. Vem da psicologia esse convite ao outro de atuar de forma reflexiva, de não tomar decisões antes de pensar sobre elas, e é um condutor também para a atuação do mediador. Por isso, mediadores não opinam, por isso, mediadores não sugerem, por isso, mediadores não oferecem olhar técnico. Muitas ideias passam na nossa cabeça durante o nosso trabalho. Por que nós as preservamos conosco? Por que nós as transformamos em perguntas e não em afirmações? E não em conselhos? Porque nós queremos autoria da parte das pessoas. Nós cuidamos daquilo que somos autores. Então, a mediação trabalha com processo reflexivo praticamente 100% do tempo. Nosso principal instrumento são perguntas. Perguntas que façam pensar. Perguntas que ampliem a visão sobre a questão. Perguntas que ampliem alternativas. Perguntas que ajudem as pessoas a se auto-implicar no problema. Quando nós também nos percebemos como parte do problema, nós fatalmente seremos parte da solução. Outras disciplinas. A filosofia, a maiêutica socrática. Sócrates era filho de uma parteira e ele tomou como missão, através da maiêutica, auxiliar as pessoas a parirem ideias. O que isso quer dizer? Ele perguntava, e através das perguntas as pessoas percebiam que a sua ideia talvez não fosse tão inteira assim, tão plena assim, e passavam a se questionar sobre o próprio entendimento, e ele continuava perguntando, e por vezes o sujeito flexibilizava a sua ideia inicial, por vezes ele mantinha a sua ideia inicial, mas após refletir. E era isso que ele queria, que nós não tomássemos as ideias por postas, que nós não as adotássemos porque são a norma, porque são da cultura, que nós pudéssemos sempre refletir sobre os nossos atos e sobre as nossas tomadas de decisão. Uma outra disciplina, o direito. O direito é margem na mediação. A mediação trabalha margeada por dois temas de primordial importância que não podem ser transpostos.
Nós temos à esquerda a margem da ética, que é cuidada por mediadores. Nós temos à direita a margem do direito, que é cuidada pelos advogados. Os advogados são elemento de extrema importância, são atores de extrema importância na mediação. Por vezes, nós não necessitamos deles numa mediação dentro de uma escola, eventualmente numa mediação comunitária, ou num processo de negociação intrainstitucional e negociações intracorpores, mas sempre que o direito é tangenciado, sempre que uma questão legal está envolvida, nós precisamos dos advogados. Os conflitos são multifatoriais. Eles têm elementos sociais, financeiros, contábeis, legais. As partes é que vão nos dizer qual desses vieses elas querem que a gente prestigie. Mas sempre que o conflito tangenciar as questões legais, nós precisamos que os advogados sejam aqueles consultores das partes nas suas tomadas de decisão, para que a margem do direito que está à nossa direita possa ser respeitada e possa ser preservada. Uma outra disciplina, a antropologia, a sociologia. Aliás, nós temos como ícone na mediação um dos mediadores, eu acho que é o mediador, que o mundo da mediação, praticamente todo o mundo da mediação conhece, que é o William Ury. Ele é um antropólogo. O antropólogo é aquele que todo o tempo se coloca no lugar do outro. Ele precisa entender as culturas, ele precisa entender como que as culturas são construídas e por que são praticadas de uma determinada forma. E a maneira que o antropólogo tem de fazer isso é se colocando no lugar desse outro, que é de uma cultura distinta da sua. Aliás, eu digo que a cultura diferente da nossa está dentro de casa. Nós precisamos tomar cuidado com o estereótipo de que são de culturas diferentes aqueles de outras nacionalidades. Não, são de culturas diferentes aqueles da nossa nacionalidade. O Brasil é um exemplo disso, de como diferentes culturas estão sentadas ao nosso lado. E eu acho que dentro de casa nós temos diferentes culturas na medida que temos distintas gerações convivendo. Eu sou da geração pós-guerra, meus cabelos brancos mostram isso, e tenho um filho que é da geração millennials. E isso nos traz diferenças na forma de ver as coisas, na forma de perceber o mundo. Os pós-guerra precisam da casa própria, da poupança, da segurança. Os millennials não. Eles não precisam ter carro, eles não precisam ter casa própria. Eles são nômades, não só nas ideias, eles também são nômades nos lugares onde trabalham e com relação aos lugares onde habitam também. Então, são formas de pensar muito distintas. Então, a antropologia, ela trouxe para nós o respeito às diferentes culturas, a antropologia e a sociologia, ambas trouxeram respeito às diferentes culturas e a noção de rede. A mediação é o único instrumento que eu conheço até os dias de hoje que traz à mesa outras pessoas que não são aquelas diretamente implicadas na mediação, mas porque elas interferem ou elas vão administrar a consequência do que está sendo negociado, ou elas contribuem para o litígio, ou elas contribuem para a aproximação e para a conciliação entre as pessoas. Eu não me esqueço um caso no Tribunal de Justiça, atuando como supervisora, com a minha equipe de alunos, cheguei na sala de espera e encontrei duas mulheres nos seus 70 anos, era uma questão societária, elas estavam dissolvendo uma sociedade, uma parceria comercial que tiveram por muitos anos,
e 4 homens acompanhando. E eu procurei identificá-los. 2 eram advogados, cada uma tinha um advogado. E os outros 2 eram os maridos, que ficariam na sala de espera se eu não os convidasse para entrar. Mas eu disse, vamos todos. Eles ficaram reticentes. Eu digo, eu gostaria que os senhores conhecessem o que as suas esposas vão fazer, como é que a mediação funciona. Eu vou ter prazer de explicar para os senhores também sobre o trabalho que nós vamos realizar agora na sala de mediação. Eles entraram fazendo, curto uma história longa, o litígio era entre eles, não era entre elas. Elas eram aquelas pessoas físicas que representavam as pessoas jurídicas, mas eles, cada um deles se via como pai do negócio, como aquele que teve a ideia do negócio. E se não trabalhássemos o litígio e a competição entre eles, a solução não viria. E essas mulheres, elas não poderiam chegar a uma composição, porque se elas chegassem a uma composição dentro da sala, elas estariam criando um litígio fora, porque elas não poderiam voltar para a sala de espera e dizer para os maridos que elas tinham se aproximado numa autocomposição. Então, a presença das redes é extremamente privilegiada e amplamente admitida numa mesa de mediação. Uma outra contribuição, neurociência. Essa é uma contribuição mais recente, que traz para nós uma máxima. Tem um livro escrito por um português, Antônio Damasio, chama-se O Erro de Descartes, e nós temos publicações mais recentes que nos falam que talvez o erro de Descartes tenha sido acreditar que penso, logo existo, e a frase deva ser sinto, logo existo. Porque o que a neurociência tem demonstrado é o quanto as nossas emoções participam das nossas tomadas de decisão. Nós temos 2 prêmios Nobel de Economia nessa última década, de economia comportamental, nos chamando a atenção de que as tomadas de decisão, elas não são racionais, elas são emocionais. Tem Daniel Kahneman, se vocês quiserem ler Pensando Rápido e Devagar, o nosso sistema intuitivo de tomada de decisões e o nosso sistema racional de tomada de decisões, chamando a atenção que o que predomina é o primeiro. E nós temos Richard Thaler, que é o Prêmio Nobel de 2017, que tem um livro, Nudge, N-U-D-G-E, que é um livro que pode ser também bastante interessante para quem trabalha com tomada de decisões, mas o que eu quero trazer é como que um campo que se acreditou racional, 100% racional, o campo dos números, o campo da economia, hoje admite e são exemplo dessa reflexão do quanto as tomadas de decisão envolvem a nossa emoção. A neurociência nos mostrou que nós não somos capazes de apreender mais do que 5% de todos os elementos de um acontecimento. Então, se nós estamos numa cena, nós não sabemos. Por exemplo, aqui onde eu estou, eu não sei quantas lâmpadas tem no teto. Eu não sei quantas janelas tem à minha frente. Eu não sei quantas cadeiras tem nesse ambiente. Porque o meu foco é conversar com vocês. O meu foco é reunir os conhecimentos que eu tenho guardados, não sei se na cabeça ou no coração, junto comigo, que eu estou articulando internamente enquanto eu converso com vocês. Então, é assim que a neurociência, ao nos colocar na máquina, demonstra de tudo o que nos acontece num evento, nós aprendemos aquilo que nos importa, aquilo que nos toca, aquilo que é foco para nós naquele momento. Isso significa que o outro está fazendo uma seleção diferente da minha. Por isso, o mundo contemporâneo trabalha com a ideia de versões, porque cada um de nós está oferecendo uma versão
sobre o ocorrido. Por isso a mediação não busca quem está falando a verdade. Qual é a verdade dos fatos? Ela busca harmonizar essas diferentes versões e a ajudar essas pessoas a, frente ao ocorrido, frente ao passado, como elas podem olhar para o futuro, que soluções elas podem criar daqui para frente. A mediação não é um instrumento que olha para o passado para punir, ela é um instrumento que olha para o passado para aprender com o passado e criar soluções para o futuro. Então, essas são especiais contribuições da neurociência, além da ideia de que nós perdemos competência cognitiva quando sob forte emoção. O que isso quer dizer? Até 30 pontos do nosso coeficiente de inteligência pode ser reduzido frente à forte emoção. E isso também é uma boa justificativa de por que a mediação trabalha com múltiplas reuniões. Ela trabalha com múltiplas reuniões porque ela não tem interesse que tudo se resolva naquela hora, naquele momento, naquela reunião, porque ela também sabe que é preciso conversar com o travesseiro, conversar com os seus pares, com a sua rede, consigo mesmo, para que aquela tomada de decisão ganhe sustentabilidade, né? Além de reunir muitas informações à mesa para que as decisões sejam qualificadas, que elas também tenham o seu tempo de maturação emocional para que se bata o martelo naquilo que se quer resolver. Teoria dos jogos, matemática, estão presentes na mediação. Nós temos árvores de tomada de decisão, nós temos o equilíbrio de Nash, que nos diz, nas parcerias, nas relações continuadas, não maximize os seus ganhos sobre o outro. Isso não vai dar continuidade à relação de vocês. Isso vai fazer com que ele faça o mesmo na rodada seguinte. Na relação continuada, perca junto com o outro e ganhe junto com o outro. Daí a ideia de flexibilização da mediação, de flexibilização das ideias, de flexibilização daquilo que eu trouxe como pauta de interesse para resolver. A negociação está presente. Eu comecei dizendo para vocês que nós importamos princípios da negociação. Em realidade, nós estamos trabalhando com um processo de negociação assentado sobre um cenário de comunicação. Então, nós temos também a contribuição de teorias da comunicação que nos ajudam com o acolhimento, que nos ajudam a entender quando os sujeitos se comportam mal na sala de mediação e a olharmos para eles e pensarmos como nos pede a comunicação não violenta, no que será que ele está desatendido. Em vez de olharmos para os comportamentos, nós vamos olhar para interesses desatendidos que são expressos de forma veemente. E, para finalizar, eu quero trazer uma especial contribuição dos processos de diálogo. Nós temos um grupo no MIT que estuda diálogos, assim como o grupo de Harvard se sobressaiu pelo estudo da negociação, há um grupo, William Isaacs é a pessoa que veio à frente, e há um livro que é Pensando Junto, Diálogo, a arte de pensar junto. E é isso. Diálogo é uma arte de pensar junto. Há 3 premissas para que esse grupo que estuda esse tema considere diálogo. Eles nos dizem: é preciso que alguém se expresse, é preciso que alguém escute. Mas quem se expressa precisa fazê-lo com cuidado. É preciso ser claro, como eu estou tentando agora ser, conversando com vocês, e é preciso ser cuidadoso na forma.
Não embrulha a sua ideia em espinhos. Ela pode ser ótima. O outro vai colocar as mãos para trás e vai recusar. Ele não vai pegar o seu pacote embrulhado em espinhos. Por mais contundente que seja a sua ideia, por mais importante que ela seja, embrulha para presente. Se você embrulhar para presente, se você cuidar da forma, o outro vai pegar o pacote. E ele vai se interessar pelo que há no seu pacote. Mas se você cuidar da forma. Ao ouvir, que seria o segundo pilar para eles, a escuta, ouça com empatia. Ouça considerando o ponto de vista do outro como uma possibilidade. Porque é uma possibilidade. Já conversamos sobre a ideia de versão. É uma possibilidade de ver a mesma questão sobre outra ótica. Não ouça preocupado em concordar. Concordo, discordo. Isso vai levar a um jogo de argumentação e contra-argumentação. Ouça tentando entender o mindset dessa pessoa, tentando entender a cultura dela, o momento dela, a idade que ela tem, a forma de pensar, para que você, pelo menos, considere como possibilidade a ideia que ela está te trazendo. E, por último, o terceiro pilar, que eu adoro, é o apreço pelas diferenças. Foi como começou a nossa conversa, falando do apreço pela diversidade, da contemporaneidade e como eu quero que ela termine. Eles dizem, o grupo, através do autor do livro, Diálogo, a Arte de Pensar Juntos. Se você entra numa reunião com uma ideia muito bem formulada, legal. Se até se prepara para responder perguntas, ótimo. Mas se você sai da reunião com a sua ideia intacta, desconfia. Você não esteve em diálogo. Você esteve numa exposição de motivos. Para estar em diálogo, a sua narrativa, o seu ponto de vista precisa ganhar uma vírgula quando exposto para o outro. Precisa alterar um parágrafo de lugar. Precisa apagar algumas expressões e acrescentar outras. Ou seja, nós precisamos ser contaminados pela ideia do outro para estarmos em diálogo. É o convite que eu faço a vocês. Essa minha conversa com vocês tem uma segunda intenção, que é convidá-los a leituras diferentes daquelas dedicadas à resolução de controvérsias. Enriqueçam o saber de vocês, olhando para outras disciplinas, lendo sobre outras disciplinas. Isso vai agregar valor à prática de vocês como mediadores. Eu parabenizo todos vocês que estão participando dessa pós-graduação. Vocês estão praticando o que o mundo da educação hoje prestigia, que é a educação continuada. Continuem lendo, continuem estudando e, a meu convite, leiam sobre outras disciplinas. Enriqueçam o saber de vocês com a multidisciplinaridade. Muito obrigada, Dulce, pelo convite mais uma vez. Muito obrigada a todos vocês que estão me ouvindo e eu realmente espero ter contaminado vocês com a ideia da multidisciplinaridade. Muito obrigada. Muito obrigada.